Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 38º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 5º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, intitulado Iluminamos o Caminho. Olá, Lainara Araújo, tudo bem? Olá, pessoal, ouvintes. Mais um episódio da Casa do Dragão que abalou as estruturas. Gente, a gente chegou ao 5º episódio, a gente tá na metade da temporada. A gente sabe que são 10, né? E esse episódio teve bastante polêmica na internet, inclusive. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos comentar. Mas no geral, pelo menos pra mim, eu não sei vocês, a coisa só tá ficando melhor. Hein, galera? Vocês gostaram do episódio? Gostei bastante do episódio. Começa com você, Lainara. É incrível que Game of Thrones tem esse talento de nos fazer cadelinhas da série, né? O universo de Gelo e Fogo. Porque cada semana que passa eu fico mais obcecada, gente. É gente no TikTok, é tweet engraçado, sabe? Em todas as plataformas. É que nem Kate Haraway, estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre House of Dragon e os outros que torcia pra alguém falar. Então, eu estou nesse nível de relação com House of the Dragon. Então, a Lainara passa a semana mandando memes e tweets e não sei pra gente. Verdade. Eu vivo pelos próximos episódios. Cara, realmente a série consegue nos deixar mais empolgados a cada episódio, né? A gente que já sabe o que vai acontecer, quem já leu os livros, quando vê as coisas se formando, a gente fala, putz, é agora que o negócio vai ferver. E assim como em Game of Thrones, a gente viu ali as coisas se preparando, né, para estourar a guerra. Então a gente vê nesse episódio aí que agora é guerra. Agora a gente já tem os lados, né, estabelecidos e a gente sabe que agora é conflito. Agora não tem mais amizadinha, agora é porrada. Sim, mas mesmo a gente já sabendo o que vai acontecer, né, a gente de vez em quando leva uns sustos, porque eles escolheram algumas das teorias, né, lá que tem no livro. E como você falou, né, aqui no episódio passado, e estão mandando ver nessa teoria que eles escolheram, né? Então de repente a gente leva um susto assim, falando, então foi isso que aconteceu. Então é muito sensacional. Tô gostando pra caramba. Uma coisa curiosa, meio que reforçando isso aí que você disse, que é a questão das decisões, a gente lembra que o livro, né, House of the Dragon, quem já nos ouviu tá cansado de ouvir isso, mas quem tá chegando agora é bom a gente falar ou então relembrar para quem não lembra. Mas essa história, né, em Fogo e Sangue, ela foi narrada por vários narradores. E aí alguns a gente percebe que tem mais veracidade que outros menos. Algumas são só apenas teorias, né, fofocas ali do reino. E outras são ali mais corroboradas, né? De todas, o meu narrador preferido, né, que é o que eu mais confio, Cogumelo. É o Cogumelo. Mas os outros também são confiáveis em alguns aspectos, em alguns momentos. E ali eles tomaram algumas decisões, né, novamente nesse episódio, e investiram nesse episódio. E aí eu vi alguns extras falando sobre a criação, né, a concepção da ideia ali, e algumas coisas fazem sentido, né? Antes da Flávia narrar, descrever o que aconteceu, o que aconteceu, a cena que abre o episódio. A gente sabe que tem ali uma cena no livro que a mulher, a esposa do Daemon, ela é encontrada, né? E aí tem uma linha do livro lá, ela é encontrada morta depois de cair, né? De sofrer um acidente ali caindo do cavalo e espatifando a cabeça numa pedra. E quando o livro especifica esse detalhe, né? Tipo, espatifando a cabeça numa pedra, ela não podia só ter caído do cavalo,
Não, o George R. Martin especifica exatamente isso. Mas como assim? Por que ele colocou esse detalhe? E aí eles tiveram essa opção, né? Investir ali pra tentar explicar por que ela tava com a cabeça espatifada ali na pedra. Nossa, você lembrou desse detalhezinho? Eu não lembrava desse detalhe da cabeça espatifada. Não, na verdade eu não me lembrei. Eu vi os realizadores da série comentando por que eles tomaram essa decisão. Porque eles falaram, tá, mas por que o George R. R. Martin usou exatamente esse termo da cabeça espatifada? Então eles buscaram responder essa pergunta, porque realmente é estranho. É que a gente tem esse estranhamento quando a gente tá lendo, né? Tipo assim, a pessoa sofreu de um acidente e caiu do cavalo. Tá bom. Mas não, ele coloca, caiu do cavalo e tava com a cabeça espatifada por uma pedra. E aí? Entendi, é verdade. Bom, então vamos lá, né? A gente começa exatamente nessa cena. A gente... vocês devem se lembrar que, previously, on House of the Dragon, o Viserys tinha expulsado o Daemon da corte de novo e mandado ele de volta pro vale e pra mulher dele. Então, cá estamos nós, no vale. Aparece um belíssimo plano geral da região. É isso mesmo, né, Gesiel? Um plano geral. Isso, uma panorâmica. Uma panorâmica, não é um plano geral. O plano geral é outra coisa, mas é uma panorâmica. Ou certo. PAN, simplesmente PAN. Também é utilizado PAN. Beleza. Então, e finalmente, a vaca de bronze, vulgo Rhea Royce, nos é apresentada, só pra se despedir logo depois, porque o Daemon só aparece ali pra matar ela. Ele não fala nem uma palavra. Vulgo vaca de bronze. E uma curiosidade, né? A gente percebe que esse lance de ele chamar ela de vaca de bronze não tem nada a ver com ela. Ele não tinha, acho que, nenhum problema pessoal com ela, porque quando a gente é apresentado a personagem, a gente percebe que não é uma mulher feia, é uma mulher bonita, e é uma mulher de personalidade até bem parecida com a Rhaenyra. E a gente sabe que o Daemon gosta da Rhaenyra. Eu acho que é mais a questão dele ali, não tem muito em relação especificamente com ela, com características dela, e sim com o fato de ela não ser Targaryen, não tem nenhum poder ali né? Nada de especial de acordo com os pensamentos do Daemon em relação ao sangue dela, né? Para ele é só mais uma casa. Ele não gosta dela. Ele não gosta dela, não gosta do vale, não gosta daquela situação de ter casado com ela, tudo isso. Ele não gosta de morar no vale, mas isso não significa que ele não tenha interesse no vale, até porque é poder, são terras, né? Claro. E o Daemon, inclusive, ele vai falar isso depois, mas tá. Ele não merecia o Rhea Royce. O Rhea Royce era boa demais pra ele. Tá melhor sem ele. Mas não merecia morrer, não. Também acho. E é uma cena muito bem dirigida, muito bem filmada. Uma cena lindíssima. Isso. É uma cena que tem um suspense. Ela é a única que fala. O Daemon não fala, como a Flávia mesmo mencionou. E ela começa... E a cena tá em nuances. Então ela começa... Com escárnio, né? Com ele ali, falando de forma sarcástica. E aí, você veio fazer o quê? Você veio consumar seu casamento? Lembrando que, gente, é interessante a gente falar, o lance de consumar o casamento não é apenas, tipo, um termo de safadeza ou de capricho, tá? Até hoje é que as pessoas não têm tanto conhecimento sobre isso, mas de acordo com a tradição, um casamento só é de fato consumado quando tem a primeira relação do casal. Por isso que tem a noite de núpcias. Então, se a pessoa casa e não tem a noite de núpcias, ela precisa consumar o casamento o mais rápido possível. Porque se ela não consumar o casamento, esse casamento ele não é um casamento legítimo, né? De acordo com as leis e os costumes. Ou seja, na Idade Média, isso era até era mais levado assim em destaque, assim. Hoje em dia as pessoas não esquentam muito com isso, ninguém mais fala sobre isso. Mas de acordo com as leis e os costumes, se um casamento não é consumado, ele pode ser dissolvido. Se o casal casou, sei lá, eles estão ali tentando juntar duas famílias e tem um concorrente, se ele matar o marido, antes de ele ter a relação, esse casamento não foi consumado. Então eles não haviam acontecido ali a consumação. Apesar de que ninguém sabia disso,
com exceção dos dois, né? Que ninguém tem como provar que eles não tiveram a relação. Teoricamente, o Daemon não teria nem direito às terras. Sim. E isso num casamento real era mais importante ainda, né? Tanto que se a gente vê filmes aí dos séculos passados, né? Na nobreza, quando os reis casavam, o rei e a rainha casavam, ficavam as pessoas ali do lado de fora, né? Esperando pra consumar. E depois no caso de Game of Thrones, quem tira a roupa da mulher, do homem, são os padrinhos, vamos dizer assim. Exato. Você ia falar alguma coisa, Lainara? Não. Então, continuando. E essa é uma cena muito legal. Vamos falar um pouquinho de montagem agora, né, Gesiel? Porque, como o Gesiel falou, o Daemon pega uma pedra. A Rhea não morre na hora, né? E ela desafia o Daemon, chama ele de covarde e fala: você não tem coragem nem de terminar o que você começou? Aí ele vai e pega uma pedra grande. E na hora que ele ergue e baixa o braço com toda a força para terminar o serviço, já corta para um marinheiro cortando um peixe com um cutelo. E a gente já tá no navio que tá levando a Rhaenyra e o Viserys e companhia pra Deriva Marca. Só um adendo ao que você disse. Essa técnica se chama match cut, tá? Os diretores, né, os cineastas aí, ou então os videomakers, vão saber do que eu tô falando. Match cut vocês lembram aquela cena do 2001, Uma Odisseia no Espaço, que tem um primata que ele joga um osso, e aí quando o osso tá descendo, corta pra cena da nave espacial descendo? Isso aí é um match cut. É um principal exemplo que se aprende assim nas faculdades de cinema, é essa cena de Uma Odisseia no Espaço. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Isso serve para você fazer com que as cenas dialoguem e deixa menos brusco o corte. Né? Ela fica menos discrepante, fica uma transição mais harmônica, mais homogênea, deixando a história mais agradável de assistir e sem tirar a suspensão da descrença. Quando a gente está assistindo, a gente precisa esquecer do mundo real e acreditar 100% naquilo que a gente está assistindo. Então é por isso que existem essas técnicas. Excelente. Aulas do professor Gesiel Bueno. Então, estamos no navio agora, que está levando Rhaenyra, Viserys, companhia para Deriva Marca, onde o rei está indo pedir a mão do Laenor Velaryon pro pai dele, o Serpente Marinho, né, para se casar com a Rhaenyra. No navio, o Viserys está passando mal. A gente nota que a série está sempre mostrando como o rei está se enfraquecendo, né, rapidamente, está definhando cada vez mais. E a gente vê também que ele nomeou o Lord Lionel Strong, a nova mão dele. Ele é um homem que parece que desde sempre foi muito leal ao Viserys. Ele tá ali sempre do lado do rei, principalmente agora que ele se tornou mão. E mais do que isso, ele gosta, ou pelo menos dá muita impressão de que gosta do rei e o rei dele, né? Diferente do Otto Hightower, que inclusive logo depois é mostrado indo embora de Porto Real, debaixo de uma tempestade. Eu não senti esse lance do gostar do rei. Não, nem nos outros episódios? Não, e a julgar pela forma como as cenas foram enquadradas, mas eu vou deixar para falar isso mais pro final do podcast, porque eu quero relacionar o Lionel Strong com outros personagens, porque eu vi um padrão domingo, né, no episódio. Eu vi um padrão sobre até esse lance de gostar, assim, dos personagens. Então quero fazer uma relação mesmo, assim, né, com outros personagens. Eu quero ver o que vocês acham, tá bom? Bom, eu não sei se realmente gosto, mas pra mim deu a impressão de que gosta. Se não gosta, pelo menos eu sinto que tinha um respeito da parte dele pelo Viserys, ou até mesmo uma piedade pelas circunstâncias que ele se encontra, sabe? Empático. Então, eu gosto dele, Foi uma boa escolha do Viserys pra mão dele. Coitado do Viserys.
Então, quem que gosta dele? Só a Emma que gostava dele? A primeira mulher dele, será? Pois é, gente. Tadinho. Não é um cara ruim, sabe? Mas é um cara que não tem, assim... que às vezes... Carisma, né? Não, porque, tipo assim, ele com a Emma, as poucas cenas dele com a Emma no primeiro episódio, você via ali o amor entre eles, sabe? Você viu a química. E seria um casamento, se a Emma tivesse sobrevivido, aquele casamento de cuidado, de respeito, de zelo. A Emma ia cuidar bem dele, sabe? E a gente sentiria o amor, porque eles realmente se amavam. A Alicent tá lá porque tá lá, né? Tipo, tá aqui obrigada. Então, exatamente. aquela cena desconfortável deles fazendo sexo, nunca que eu vi série ser uma cena daquela com a Emma, sabe? Então... Com certeza. E por falar em Alicent, né? Como eu falei, a próxima cena é que o Otto Hightower tá indo embora. E a Alicent vai correndo falar com ele. E... cara, ele é tão idiota que parece que ele tava indo embora sem despedir da filha. Né? Tipo, muito idiota. E ela tá toda emocionada, vai lá falar com ele. Diz que tá chateada que ele tivesse que ir embora. Aí os dois meio que discutem e a Alicent fica pistola, desabafa, fala que ele forçou muito na tentativa de fazer o Viserys nomear o Aegon, o herdeiro dele. E aí o Otto dá uma aula de política pra ela, né? Fala que no momento em que a Rhaenyra se tornasse rainha, ia estourar uma guerra, porque a sociedade do Westeros não ia aceitar uma mulher no trono de ferro. Então a Rhaenyra não ia ter escolha a não ser executar os meios-irmãos, ou seja, os filhos da Alicent. E com essa previsão bem feliz, o Otto finalmente vai embora. Essa última intriga, né? O povo ia aceitar, sim. Se o Viserys mandasse, o povo ia aceitar a Rhaenyra, porque não era o caso dela ser uma pessoa... ela não ia ser uma governante ruim. Ela ia saber governar, ainda mais com o marido certo, né? Então isso foi tudo intriga do Otto. Pra mim, assim, o cara realmente... poderia ter feito as coisas diferentes. É aquela coisa, eles se meteram ali no reinado dos Targaryen, tipo, ninguém te chamou. Aí você vê que causar discórdia, causar briga de família, porque esses são podres. Nossa, minha visão é tão superficial da série. Eu já em contrapartida, errado ele não tá. Eu também acho que não tá errado, não. Porque a gente tem uma visão também, às vezes, muito superficial do que tá acontecendo ali. E, cara, não adianta, vai ter revolta. O Viserys sabe disso. Tudo que ele faz pra treinar a Rhaenyra, pra deixar claro pros seus súditos que ela é a herdeira, tudo que ele faz é porque todo mundo sabe da iminência da revolta que vai acontecer com a ascensão da Rhaenyra. Todo mundo sabe disso. Por que você acha que ele quer que ela case com o Laenor? A casa Velaryon é uma das mais fortes pra ajudar ela, né? Exatamente. Então, eu entendo o Otto. Eu não também aprovo todas as suas atitudes, porém entendo algumas delas. Não, ele é um escroto. Mas... ele é um escrotão mesmo. Ele é um escroto, mas ele tem conhecimento das coisas, né? Uhum. Bom, e aí, voltando lá pra Deriva Marca, quando o rei e a princesa chegam lá no castelo do Serpente Marinha, não tem ninguém esperando pra receber a família real. É quase cômico, né? Até porque parece que é um insulto, né? E o Viserys vê que o Corlys realmente tinha ficado muito chateado com ele. Mas aí a Laena, que aliás cresceu, né? A Laena acabou aparecendo finalmente para levar eles até o pai. E ali dentro do salão parece que as coisas se invertem, né? O Corlys, que parece ser o rei. Claro que ele é o senhor ali de Deriva Marca, né? Ele é o território dele, ele que manda e tal, mas mesmo assim, tudo ele parece meio que contribuir para mostrar que ele, pelo menos ali naquele momento, é superior ao rei, né? O Viserys parece se encolher ali cada vez mais na frente dele, a ponto de ele quase exigir que, para aceitar o casamento, o futuro herdeiro do Trono de Ferro, ou seja, o filho do Laenor e da Rhaenyra,
tivesse o sobrenome Velaryon. É curioso, é interessante a gente mencionar que nessa cena o Corlys, ele tá num terreno mais alto do que o Viserys. Então ele fica o tempo todo com essa impressão de que o Corlys é bem maior do que o Viserys, né? Ele tá assim superior nessa cena, mas mesmo assim o Viserys, ele não muda ele não arreda o pé, né? Não, tipo, não. Vamos negociar, eu aceito suas condições, mas serão os dragões que vão reinar Westeros pelos próximos 100 anos. E aí o Corlys acaba cedendo, né? Não, realmente, tipo, se você o herdeiro que for subir ao trono, quando subir vai alterar o nome para Targaryen. Exatamente. É uma cena bem legal, inclusive, bem política, tipo estilo George R. Martin. E na próxima cena, a gente vê o Laenor e a Rhaenyra passeando na praia. Os dois vão conversar, essa conversa é bem... Eu ri muito dessa conversa, porque a Rhaenyra vai falar: Laenor, então a gente vai casar, mas vamos combinar, né? Você gosta de... Ela fala pato assado, né? Eu gosto de ganso, ou é o contrário? Alguma coisa... passa mais a ideia. Eu também não lembro exatamente qual que ela gosta. Eu acho que ela gosta mais de pato. Mas enfim, isso eu gosto de pato, você gosta de ganso. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai casar e tal, a gente cumprir nossas obrigações, mas eu posso comer pato e você pode comer ganso. Beleza? Lembrando que ela mostra o quanto ela compreendeu ali os ensinamentos do Daemon, né? Porque ela tá respondendo ali ao que ele ensinou pra ela, né? Existe o sexo que a gente faz pra gente assegurar nosso poder, e a gente tem o nosso prazer, né? Nosso prazer não tem nada a ver com o casamento. E nem isso eles conseguem fazer direito, né, gente? Mas tudo bem. Isso é pra ser discutido lá na frente. Nem as obrigações eles cumprem, mas enfim. Pois é. E depois dessa cena, tem uma conversa bem marcante entre o Serpente Marinha e a Rhaenys, a mulher dele. Ele falando pra ela, né, que não sabe... isso tinha que dar certo e tal. E ela fala assim: mas será? Você conhece a natureza do nosso filho? E ele fala: não, isso não tem problema não, isso vai mudar. Eu garanto que o Laenor já tá apaixonado por ela, porque não tem nada melhor do que se deitar com uma mulher. Nossa, gente, é triste essa cena. Tá vergonha alheia, cara. E ela... depois a conversa muda de novo, e ele fala que ela que devia ser a rainha, que as coisas tinham que ter sido diferentes e tal, e ela fala: não, que deixa quieto, né? Os dois até que são bonitinhos, mas não vejo muita química neles não, vocês veem? Não, gente, não existe química, ali é zero química. Né? Não tem química ali, no máximo 2 colegas, e olhe lá. Eles estão ali fazendo um acordo de interesses. Não sei, não fica claro mesmo se eles assim se amam. Eles se respeitam, mas eu vi mais uma relação deles de cumplicidade, principalmente no primeiro episódio. Tipo, aquela relação que você tem com uma pessoa que você só olha pra ela e meio que lê o pensamento dela. É isso mesmo. Então, eles são muito... práticos. Nessa palavra que eu queria, mas enfim, eles estão muito em sintonia, né? Um com o outro. Agora, amor... Enfim, não sei. No livro parece que eles gostam mais, eu tive essa impressão. Engraçado. Então, na cena seguinte, já aparece o Laenor com o amante dele, né, que é o Sir Joffrey. Ele é um cavaleiro, e os dois estão ali num campo de grama alta, conversando, e o Joffrey fala: relaxa, vai lá e casa com ela, cumpre seu dever.
você vai ser o rei consorte, olha só, imagina isso. E a gente vai continuar junto, tal. Você é só amante, pronto, ela deixou, olha que maravilha, tal. E deixa o Laenor à vontade, né? Que o Laenor tava meio preocupado e tal. Enfim. E depois, uma das cenas que a gente vai ter que lembrar muito, que é o marcante e vai fazer muito sentido mais pra frente. É aí que começa muita coisa, que é a conversa do Criston Cole com a Rhaenyra. Ela tá ali no navio, eles estão voltando pra Porto Real. E o Criston Cole... Lembrando que essa cena é mais uma das cenas que o livro não especifica. Ele deixa em aberto, né? Uhum. No livro a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre a Rhaenyra e o Criston Cole, se aconteceu realmente alguma coisa, né? Fica muito subentendido. Aqui teve. Então o Criston Cole pede a Rhaenyra em casamento, né? Propõe que os dois fujam para serem livres. Ele fala que o espírito da Rhaenyra é esse, de ser livre, e que ela devia ir com ele, né? Mas a Rhaenyra fala, não, eu tenho que cumprir meu dever, eu sou a coroa, eu tenho que ficar e tenho que casar com o Laenor. E o Criston fica muito chateado. E acho que ele se sente meio que humilhado por ela, né? Falando, não, eu vou ser o quê? Seu prostituto? A sua prostituta? Vai sim, porque essa princesinha aqui não vai pro outro lado do mar estreito pra vender laranja na feira. Gente, alto lá também, né? Ele tá achando que ele já tá se achando demais. Né? A Rhaenyra quer ser livre nos termos dela, bebê. Gente, o Sir Criston Cole, ele é muito mimimizento. Nossa. Gente, eu iria fácil. Velho. Mas do jeito que você fala da Nyra, você ia fazer isso Fica lá também. com seu marido lá. Do jeito que você fala da Rhaenyra, você também ia fazer uma proposta indecente dessa pra ela, e se ela não aceitar, você ia ficar mó tristinho. Não, mas ele ficou, Nossa, tipo assim, como a ela fez Rhaenyra é linda. Ela fez aquela proposta do tipo, cara, qual o futuro que você vai ter? Seu futuro honrado, aí você nunca vai ter mulher, você vai ficar a vida toda aí no seu manto branco comigo, né? Com o caso Rhaenyra. Cara, você vai continuar sendo honrado, você vai continuar me protegendo, fazendo sua função, seu job. Dando seu status e você me não vai comendo. perder seu job. Você não vai perder seu job, você não vai perder nada. E vai ter aqui a hora que você quiser, todo dia. Sabe? Tipo, daí ele, não. Eu prefiro que a gente vai, tipo, ter uma vida de perrengue, sabe? E ele não vai mais ser cavaleiro, não vai ser nada, vai ser um Zé Ninguém, desonrado. E se as pessoas descobrirem, encontrarem ele ainda vai morrer. Aí ele vai lá e, não, eu sou honrado, se você não quer desse jeito, eu também não quero. Ah, velho. Cara babaca, mano. Cara burro. E o Lainara, você falou das vender laranja aí, no livro, eu acho que é uma coisa parecida que a Rhaenyra teoricamente fala pra ele. Eu nem li o livro. Você falou, eu lembrei, ela fala mais ou menos isso, eu acho que eu vou vender eu acho que é praticamente a mesma coisa que ela fala, nesse sentido. Gente, mas eu pulei uma cena importante, vocês não me lembraram, viu? Que é a conversa da Alicent com um personagem muito peculiar, que é o Pé Torto. Sim, né? O Pé Torto Strong. Verdade. Pé Torto Strong, que manipulou-a, né? Ele foi muito vacilão e cultivou a intriga e colheu maduro. Pois é, gente. E depois, quando eu fui ver as relações desse Pé Torto, que eu entendi, né? Tá explicado que é um raquítico fofoqueiro, tem um pai que é mão do rei, um irmão gostoso e forte. É isso aí, adoentado, manso. É claro que vai ser insuportável. Nem vi, já tem ranço. Ele é meio que tipo Tyrion, né? Tipo, sou deficiente, então eu vou me virar com a minha inteligência, intelectualidade. Nada, aspirante de mindinho.
É tipo não. os Faria Limer de coach. Nossa senhora, ele me emana isso. Ele é mais Varys, né? Eu acho ele até pior que o Varys, inclusive. Nessa cena, inclusive, a árvore coração, onde eles estão, mais uma conversa ali, perto do represeiro, a árvore coração tá chorando, sangue, né? E aí ele aparece para conversar com a Alicent e fala para ela, como quem não quer nada, né? Maester foi lá e deu uma poção. Gente, só lembrando que esse efeito aí das lágrimas de sangue, na verdade, não são sangue, tá, gente? Quem assistiu aí não entendeu o contexto, né? Não leu os livros, a Canção do Gelo e do Fogo, não sabe o que está acontecendo ali. Essas árvores, árvores represeiros, se eu não me engano, elas têm a característica, né? Elas foram ali moldadas no formato de rostos e elas têm uma característica de vazar seiva. Então aquilo ali não é sangue, é seiva. Mas tem um efeito simbólico que quando as pessoas olham, de falar que elas choram sangue, né? Porque é seiva vermelha ali, vai escorrendo pelas pálpebras, pelo rosto ali, esculpidos, e dá esse simbolismo do rosto sangrando ali. Mas é um efeito natural em Westeros. É porque o represeiro tem um tronco branco, né? E as folhas e tal, e lá por dentro é vermelho. Então, o efeito fica, né, bem significativo. E aí é isso. E ele fala pra Alicent, o Mace foi lá e deu pra ela uma poção. E a Alicent, né, entende, penso, nossa, a Rhaenyra mentiu pra mim. O jeito cínico que ele fala. Eu avisei pra Flávia que esse é um episódio emocionado, porque eu fiquei assim, nossa, com as emoções à flor da pele. Ele chega, nossa, ela está doente, porque o Maester foi levar um chá pessoalmente. Não, e ele insiste, né? É um desgraçado. Não, mas é que eu achei... Como foi pessoalmente, eu achei que fosse algo importante. Sosso! Nossa, que desgraçado, mano. Que desgraçado. Que raiva que me deu desse cara. Fofoqueiro maldito. Esperem pelo futuro. Raquítico, que merda. Esperem pelo futuro no que o pé torto vai fazer. Aposto que ele é doido pra macetar a de centavos. Não é à toa. Ou é amargura ou é atração, gente. Não tem outra explicação. Mas vamos esperar. Mas então, voltando na linha do tempo do episódio, a família real, né? Rhaenyra, Viserys voltam para Porto Real. E quando o Viserys chega, ele desce da carruagem já desmaiando, né? Ele tá cada vez pior. E a Alicent vê tudo ali de cima, de uma sacada. E então, manda chamar o Criston Cole para conversar. E essa cena me deu raiva, viu? Essa cena me deu muita raiva, porque a Alicent vai lá, né, sondar ele, e ele conta tudo pra ela. Canta simplesmente igual um pássaro. Conta tudo pra ela. Fala, não, fui eu que deflorei a princesa. Fui eu. Aconteceu assim. Eu confesso que eu fiquei com muita raiva do Sir Criston Cole. Era um personagem que eu gostava, que era um galanzinho, que a gente fica torcendo por ele, né? O bonitão. Mas ele se revelou uma anta, um burro, um energúmeno. Nossa, que raiva desse personagem, cara. Que vontade de dar um soco nele. Porque pelas conversas que ele teve com a Rhaenyra, dela desabafando com ele sobre as questões dela e tudo, eu pensei, não, esse cara aí, ele vai ser leal. Ele vai pra baixo da espada, mas ele entrega a Rhaenyra. Primeira oportunidade, sim, eu peguei. E não só a lealdade, né? Tipo assim, a lealdade ela pode mudar quando você se sente traído, né? E ele tava se sentindo traído. Mas é mais uma questão de, tipo, o cara não tem senso de autopreservação, sabe? Tipo, nossa! Um completo suicídio ali dele. Fala, não, ao invés de você me castrar e me mandar pra sei lá o quê, me torturar, me mate de uma vez. Velho. Pra cima de mim? Me poupe, se poupe, nos poupe.
Ai, velho, nossa, nada a ver. Por que ele nada não jogou a ver. Rainira debaixo do ônibus, já que ele tava sentindo traído? Falou, ela saiu mesmo, foi no puteiro, chegou tarde, eu vi ela com o Damon. Pronto! Problema resolvido. Nossa, que cara burro. Cara burro. Tudo porque ficou com raivinha. Ai, meu Deus do céu. Todo Uma galego. criança. Uma criança. Um bebezão da mamãe. Bom, e na cena seguinte, Viserys está lá mal, depois de acordar do desmaio. Mais uma vez, aparece a nova mão do rei, o Lionel Strong. Dá pra ele aquele... É leite de papoula, não é? É leite de papoula? Leite de papoula, que é pra dar sono, mas você perde diminui a dor. né? É como se Diminui fosse a a dor. morfina, né? É como se fosse a morfina. E depois aparece a frota Velaryon indo para Porto Real e Daemon também chegando no Caraxes, o dragão vermelho dele. Nós já estamos na festa de noivado da Rhaenyra com o Laenor. E um dos primeiros convidados a aparecer ali é quem? Lainara. Mais um insuportável, o seu Jason Lannister. Nossa. Hétero top. Meu Deus do céu. Hétero top. Esse é o hétero top. E aliás, a interpretação assim do ator ali foi legal, hein? Gostei. Foi bem odiável. Percebam que ele chega lá pra conversar com o Viserys e ele tá magoadinho. E aí ele não olha pra Rhaenyra. A Rhaenyra até provoca ele responde, mas ele não olha pra ela em momento algum. Ai, esses Lannisters. Nossa, gente, é um dos caras mais ridículos que eu já vi. Aí ele pergunta, cadê a rainha? Não, primeiro que ele se sente íntimo, né? Do rei. Se sente íntimo dele. Ah, cadê a rainha? Ah, ela tá se arrumando, já vem. Ah, então é por isso que as mulheres nunca estariam prontas pra batalha, né? A tempo. Elas só se atrasam, elas estão sempre atrasadas. Ai, a revirada que o olho da Anira foi tudo nessa hora. Me tira daqui. Exato. E ela... é sempre um prazer recebê-lo lá, que Jason. O deboche da Rhaenyra, gente. Nossa, eu amo essa mulher. E logo depois chega o primo da Vaca de Bronze, né? Da Rhea Royce, que eu confesso que eu esqueci o nome. Ele fala o nome, né? Esqueci o nome dele, gente. Desculpem-me. Mas vocês sabem quem é? Aquele primo que conversa com ela lá na primeira cena. E o Viserys fala, nossa, meus pêsames e tal. Sinto muito pela morte dela. E logo depois chega a família. A família do noivo. O poder. A riqueza. Sim, a elegância, né? Eu adoro os Velaryon. Ai, melhor família que o Westeros. Por que eles acabaram, gente? Por que eles acabaram? Espero George Martin contar. Então eles chegam lá, são percebidos, o Laenor senta na mesa com eles e chega o Daemon pra ver o noivado. Daemon também senta na mesa, tem aquela tensão toda, né, entre ele e o Viserys. E o Viserys começa a fazer o discurso quando aparece a Alicent. E ela chega vestindo que cor, Gizio? Ela chega de verde, lembrando que os Targaryen, eles têm geralmente o vermelho, né? Ou o preto, em alguns momentos, né? Eles vestem geralmente de vermelho, mas tem alguma coisa ou outra de preto. E ela chega ali no meio, lembrando que ela chega no meio do discurso do Viserys, né? No meio que na hora que ele tava falando o seu discurso ali. E ela chega ali, ela é anunciada, abre ali, interrompendo o Viserys, mostrando que ela era muito mais importante do que ele, chamava muito mais atenção e relevância ali do que ele, pro que ele estava fazendo. E ela chega num vestido verde, estampando as cores da casa Hightower, demonstrando o quê?
ela não estava nem aí para os Targaryen, para o legado Targaryen, e assim ela estava ali representando a sua casa, o seu poder. E Isso, é aí, ainda mais... e é aí que eu falo do seguinte, agora a gente pode chegar naquele ponto que eu havia mencionado no começo. Todos os personagens relevantes da série, eles estão, e isso foi um padrão nesse episódio, que todos eles estão ali apenas pelos seus próprios interesses. Todo mundo ali quer alguma coisa. O Otto ficou puto quando ele foi embora porque ele queria uma coisa. Alicent quer alguma coisa. Rhaenyra quer o trono. Daemon quer mais poder. Corlys Velaryon quer poder. Todo mundo ali tá ali querendo alguma coisa. Todo mundo tá correndo atrás do seu interesse. E tudo que eles fazem, inclusive a nova mão do rei, eles fazem por poder. Eles fazem pelos seus interesses próprios. Até os conselhos ali da nova mão do rei são sempre em prol de obter poder para si também. Então isso foi um padrão ali que é finalmente potencializado com essa cena aí quando a Alicent aparece ali toda de verde ali, e aí começa a ter um burburinho, todo mundo comentando, e nesse momento uma coisa muito peculiar acontece. Nós percebemos as alianças se formando, nós percebemos lados sendo formados. Tem gente que apoia a Alicent e tem gente que apoia Rhaenyra. Ou seja, nós temos dois times agora, que quem lê o livro sabe muito bem que são dois times que serão chamados de Os Pretos, que estão do lado da Rhaenyra, e os Verdes, que estão do lado da Alicent, justamente por causa desse momento. E antes de a gente continuar aí, né, eu preciso mencionar uma coisa, que nós estamos em um casamento e nós sabemos que o George R. Martin, ele não gosta de casamentos, ou pelo menos de casamentos pacíficos, os casamentos, né, quem se lembra do icônico Casamento Vermelho de Game of Thrones, e a gente sabe que casamento é momento de acontecer coisas dramáticas, coisas traumatizantes, coisas que marcarão Westeros para sempre. E é isso que acontece, né, Flávio? Exatamente. Inclusive, vale mencionar que o Pé Torto fala, né, que o apelido, assim, não título da Alicent, que é o Farol de Hightower, né? O farol, lembrando que os Hightower são da Cidadela e eles moram na Torre Alta, né? E que é um farol. Então a Alicent chega lá brilhando, como o título dela, que é Farol Hightower. Sem graça, hein, gente? Nossa, boring. Gente, agora eu assumo um compromisso. Que de hoje em diante, nesse podcast, irei perseguir a Alicentavos em todos os episódios. Inclusive, passo pano pra todas as crueldades que acontecerem com ela, tá? Tipo assim. Ah, é? Porque, assim, a Alicentavos é uma pessoa, assim, totalmente sem propósito, totalmente sem direcionamento. Ela é conduzida pelas decisões das outras pessoas. Esse menino não tem querer, não tem nada. Aí compra uma treta que não é dela. Ah, não, velho. Aí. Não. Sonsa. Dissimulada e falciane. Pronto. Encerrei com a Alicent hoje. Pode até ser, mas agora que o pai dela foi embora, ela vai ter que assumir as coisas, né? Ela vai ter que se impor mais. E começou agora. Inclusive, se eu fosse o Viserys, tinha humilhado ela na frente de todo mundo, com aquela entrada vexamosa dela, achando que poderia causar impacto depois dos Valerion, minha filha. Não, ela não é ninguém. O Viserys não faz isso. Não faz nada, frouxo. Viserys é O Daemon chegou lá e o Viserys puxou a cadeira pra ele. Tipo, catei sua filha, mano. E você puxa a cadeira pra mim. Não, mas não um comentário sarcástico. Obrigado, minha querida, por ter se juntado a nós, apesar de ter sido atrasada. Tipo, sei lá, velho. O velho deboche Targaryen o cara tem nele pra mandar nada, uma dessas. Ele não é Targaryen, ele é um Targaryen Nutella. Nossa, eu esfregava o chão daquele salão com a cara da Alicent, se ela me aprontasse esse vexame, pelo amor de Deus.
Eu falava o seguinte, eu colocava pros guardas. Ó, a Alicent atrasou, não deixa ela entrar, ela vai comer lá no quarto. Ou então vai ficar com fome, não vai participar do jantar. Ela que entrasse depois. Ela que entrasse depois, quando tivesse todo mundo dançando ali discretamente, pronto. Mas não. Faz a entrada triunfal lá. Enfim, aí o Viserys termina o discursinho dele e começam as danças, né? Primeiro o Laenor pega a Rhaenyra para os dois abrirem o baile e depois todo mundo começa a dançar. Aliás, super legal a coreografia de dança deles lá. Não é? Super legal mesmo. E aí várias coisas acontecem durante esse noivado, durante esse baile aí. A Alicent levanta, aí o Laenor para de dançar com a Rhaenyra e vai ao encontro do Joffrey, que o amante dele tá lá, né? O Joffrey tá lá. E ele fala que ali, o amante da Rhaenyra quem é? Me aponta pro Sir Criston Cole. Aí ele, mentira, o cavaleiro da guarda real? Ele, sim. Que mais? O primo lá da Rhea Royce, que eu esqueci o nome, vai falar com o Daemon. E ele fala, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei que você fez. Deu mal, porque ele ficou todo putinho e o Daemon falou não assim, é ousado sua acusação, hein? Agora lembrando, já que a minha esposa morreu, foi uma lástima, eu tô lembrando aqui que eu tenho direito às terras, né? Porque já que a gente é casado, eu sou o novo herdeiro. Eu sou o herdeiro. Então eu vou voar pra lá. E aí ele fica com cara de bunda, falando tipo, ups, acho que eu falei demais. E sai com o rabinho entre as pernas. Mas é aquela coisa, ele teve a maldade no jogo aí, né? Porque eles não consumaram o casamento, então tecnicamente... Mas ninguém sabe, né? Não tem provas. Não há provas. Pois é. Bom, e o Viserys está ali jantando e o baile tá rolando. E então, de repente, o Sr. Joffrey vai falar com o Sir Criston Cole. Achei isso desnecessário, mas foi falar com ele. Pra falar só pra assim, retardado, reforçar. Né? Retardado, gente. Pra reforçar. Cara doido. Olha só, eu sei o que a princesa é pra você. É a mesma coisa que o Sr. Laenor é pra mim. Então, né? Vamos ficar de boa e tal, não sei o que. Você guarda o segredo, tal. E vai embora. Vou lá pra falar com o Laenor de novo. Então, a Rhaenyra vai falar com o Daemon. O Daemon fala com ela, os dois acabam se encontrando ali no meio. E os dois começam a discutir. E ele, o que você tá fazendo? Você é doido? Você vai casar com esse cara? Antes disso, o Daemon dá uma passadinha ali na... Como é que é o nome dela? Da Velarionzinha ali? A Laena. Laena, dá uma chavecada nela e depois vai pra Rhaenyra. Ou seja, ao contrário de Viserys, que é paradão, Daemon não perde tempo. Desse não dorme em serviço. Esse passa o rodo, né? Passa o rodo. E aí, ele agarra o rosto dela e parece que quase que os dois se beijam ali, né? Na raiva e tal. E o Viserys tentando ver o que tava entender o que tava acontecendo ali, situação vexatória. Mas no meio da dança, vucu-vucu, ninguém sabe o que tá acontecendo. E a Rhaenyra afrontosa, fala assim, meu filho não tá satisfeito, me leva pra Dragonstone e casa comigo. Seu bostinho, me deixa lá de calça riada do bordel, agora vem querer cobrar coisa de mim. E ela tava topando, viu? Ela tava topando ficar com ele. Fugir pra vender laranja ela não quer, mas pra ir pra Dragonstone ela topa. Aí ela topa. Aí é outra história, né? É nobre, né, gente? É caótico, mas é nobre. Tudo em família. Tudo em família. E aposto que se ele falasse naquela hora, então o caso com você, ela acabava com o noivado aí, não? Com certeza, mas com certeza. Mas e aí, começa a confusão. De repente, todo mundo começa a gritar e o Criston Cole tá lá simplesmente espancando o Joffrey e mata o cara na porrada.
Só lembrando que isso é diferente dos... Eu achei esquisita essa cena, foi surpreendente de uma forma positiva. Lembrando que no livro... Essa é a grande polêmica da internet que eu falei, tá, gente? Essa foi a cena que todo mundo falou. Foi estranho, porque a gente achou que ia rolar uma treta com o Daemon, e do nada começa uma porradaria lá, a Rhaenyra toma uma porrada lá no meio do rolo lá. A gente acha que vai dar merda e aí do nada é o Sir Criston Cole regaçando o Joffrey. Tipo, não achei motivo pra isso. Achei meio aleatório. E mais uma atitude de desprezo pela autopreservação, porque se alguém sabia do segredo dele, ele sabia o segredo de outra pessoa também. Sim, ao invés de ser inteligente, de usar isso a seu favor, não. O burro sei lá, é que não sei... Ele tá avulso no rolê, Sir Criston Cole, gente. E no livro, o Sir Criston mata sim o Joffrey, né? Que a gente tem ali a questão do Laenor, que tem esse caso com o Joffrey, que era sugerido, mas a gente sabe que é verdade. Mas o Sir Criston mata o Joffrey na justa, no torneio, não é na porrada. E eles mudaram ali deixou bem mais dramático, né? Porque na justa você mata, mas mata porque você é ele ou você. Então não é tretinha, né? Não é treta. A partir da hora que você resolve entrar na justa, né? No torneio, você tá se arriscando, né? Mas não, ali foi intencional, foi um assassinato. E isso vai, obviamente, trazer consequências. E ninguém prende o Sir Criston Cole, não acontece nada com ele, depois ele sai ali com peso na consciência, fazer ali um suicídio, que é tipo aquele... esqueci o nome, gente, daquela técnica, aquele costume oriental, japonês, dos samurais, acho que é seppuku, que você... sei qual é. Você enfia ali a adaga de forma ascendente no abdômen, e geralmente o seu colega, que também é um samurai, ele vai lá e finaliza... quando você faz esse corte ascendente, suas tripas caem pra frente, e aí o seu colega vai e finaliza, ou enfiando a katana na nuca, né, na parte da cervical ali, matando você instantaneamente, ou decapitando. E ele vai ali sozinho enfiar a faca ali. E é engraçado, né? Não é engraçado, é interessante a gente mencionar que em outras cenas a gente vê quando ele vai ter a relação com a Rhaenyra, ele tira com o maior cuidado ali o manto branco e tudo mais. Dessa vez ele vai arrastando o manto no meio da sujeira, do chão, assim, tipo, desonrado. Isso. Pois é, exatamente. Depois desse episódio eu fui caçar. Não é possível que no livro não acontece isso, não é possível. Aí quando eu vi que ele matava o Joffrey num torneio, eu pensei, não, a HBO não quis fazer outro torneio, porque o cara simplesmente assassinou um nobre no meio de um casamento real, convidado dos Valyrian, a casa mais poderosa e rica de Westeros, meteu um soco na cara do futuro rei e não vai ter nenhuma consequência pra ele? Não. Como assim? Só porque a rainha vai falar em favor dele, esse bosta vai ser poupado? Não, gente, não, que final horrível! E eles ainda casam no mesmo dia, velho, nem limparam o sangue do cara. Logo depois. Impressionante. Assim, esse final me deixou muito confuso. Eu acho que foi só por carga dramática de HBO da série de Gelo e Fogo, porque não faz o menor sentido, gente. Ai. Botei pra fora. Gente. Foi... Eu quero que vocês contem pra gente o que vocês acharam dessa cena. Falem da polêmica pra gente. Mandem e-mail pra gente, tá? Vocês sabem, né? Só um detalhezinho. É legal a gente ver o detalhe, apesar de ser muito estranho a forma como os acontecimentos foram se deslanchando, mas o simbolismo ali da última cena é bem bonito, porque depois que a Alicent impede ali o suicídio do Sir Criston Cole, a gente vê esse casamento da Rhaenyra e o Laenor, né? Os dois ali traumatizados, principalmente Laenor, que perdeu o seu pau amigo, quer dizer, perdeu o seu amor. Seu pau. Seu PA.
E aí a gente vê eles se casando ali às pressas, tipo, vamos casar de qualquer jeito, porque tem que casar, porque o reino é mais importante. E a câmera vai se afastando e mostra eles de cabeça para baixo, no reflexo do sangue. Tipo, mostrando que o sangue marcou esse casamento e eles estão ali englobados, ali, absorvidos pelo sangue. E no final vem um rato. E esse rato começa a lamber o sangue ali, mostrando que nessa briga de tronos, né, nessa briga pelo trono, mesmo personagens que estão ali não tem nobreza, os ratos, como é o caso do Sir Criston Cole, eles têm poder de influenciar ali em quem vai ficar, quem vai sentar ou não no trono. Então eu achei isso de uma sensibilidade bem interessante ali da direção. Não, a semiótica de House of Dragon tá cada vez mais sensacional. Isso não tem como negar. Não tem. Realmente. Não tem. E termina o episódio com o Viserys caindo duro no chão. Será que vai ser diferente dos livros e ele já morreu ali de uma vez agora, Gesiel? Então, eu acho que não. Eu acho que ele não vai morrer, tá? Porque a gente sabe que precisa ter uma coroação. E o Aegon, né? É piquititito. Não tem nenhum herdeiro grande ali. Muito bem. Eles precisam crescer. Então acredito que no próximo episódio talvez haja a morte do Viserys. Eu acho que isso é porque eles vão fazer alguma caracterização diferente no personagem. Então eles precisaram deixar claro que ele tá definhando de vez, porque até então ele tava definhando, mas estava bem. É nesse episódio que a gente percebe que desde o começo ele tá sofrendo ali no barco, né? A água afetando ele ali. E depois ele tá sempre suado, sempre ofegante, sempre detonado. Perdendo cabelo, meio calvo já. Isso. E aí quando ele tem essa queda, a gente percebe que ele vai aparecer de forma mais drástica no próximo episódio. Lembrando que as atrizes maravilhosas que interpretam a Alicent e Rhaenyra, esse foi o último episódio delas. Estamos nos despedindo delas. Aliás, muito prazer para as duas. Sim, gostaria que elas aparecessem novamente em flashbacks, porque essas atrizes são simplesmente fenomenais. São excelentes. Muito boas mesmo. Claro que minha preferida é a Rhaenyra, mas por motivos... Brincadeira. Ela é porque eu gosto mais da atuação dessa atriz, mas não fica muito atrás da Alicent, não. E o próximo episódio vai ter uma elipse de tempo, né? Um hiato aí, um salto temporal que nós vamos ver Rhaenyra mais velha, já casada lá, tendo o nascimento dos seus herdeiros ali. E, obviamente, Alicent também mais velha, sendo interpretada por uma outra atriz também. Olivia Cook, maravilhosa também. Maravilhosa, eu lembro dela desde... O Som do Silêncio. Bates Motel? Bates Motel. Olha só. Ela era o interesse amoroso do protagonista. Norman Bates. Sim, sim. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi nossa análise do 5º episódio da série. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente. Comentem esse episódio. Tá? Entre em contato pelo nosso e-mail, contato@despertadodragão.com.br, ou pelo nosso site, que é o despertadodragão.com.br, através dos comentários do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertadodragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube. A gente está lá esperando por vocês. Beleza, galera? E claro, espalhem nossa palavra, né? Indiquem nosso podcast, mostrem para as pessoas, para os amigos. E a gente volta na semana que vem com mais Despertar do Dragão para vocês. Valeu, Lainara, Gesiel. Até lá. Valar do Aerys. Valar Morghulis.